Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para falar nesse evento, nesse congresso acadêmico. E nós vamos conversar sobre hemoparasitoses, né? Eu sou professora Nádia Almosne, venho trabalhando há alguns anos, com hemoparasitoses, com patologia clínica de animais domésticos e selvagens, e a gente tem visto alguma coisa acontecer nesses últimos anos em relação a progressos no diagnóstico das hemoparasitoses. Então, vamos ao nosso assunto, que são os fatos e mitos sobre hemoparasitoses caninos. Então, nós vamos falar sobre o que a gente consegue observar e o que a gente não consegue observar, mas que se tornaram mitos dentro do diagnóstico das hemoparasitoses. Então, as hemoparasitoses, que são vários hemoparasitos, vocês estão percebendo que eu não falo hematozoário, eu falo hemoparasito. Por quê? Porque hematozoário subentende-se que todos os hemoparasitos seriam protozoários, e não são. A gente sabe que a Ehrlichia é uma bactéria, uma Rickettsia e tudo mais. Então, na verdade, o termo mais correto é hemoparasito, de uma maneira mais ampla. Então, hematozoário é um outro mito. O fato, na verdade, é que são hemoparasitos. Então, esses hemoparasitos, eles são capazes de causar alterações variadas de acordo com o hemoparasito. Eu noto que os clínicos normalmente falam o animal está com a doença do carrapato. Mas que doença é essa do carrapato? E se confunde, se coloca a Ehrlichia causando a doença hemolítica. As pessoas não associam o parasito à célula certa, à célula correta, à sua fase, a fase da doença. Então, com isso, muitos mitos se criam e muitos tratamentos acabam não sendo eficientes. Então, a gente tem que identificar que tipo de parasito é, e para isso é extremamente importante o diagnóstico, o tipo de parasito, para proceder ao tratamento mais eficaz para aquele parasito, e não simplesmente ficar naquela de doença do carrapato. Então, são parasitos que podem causar doença hemolítica, causam imunossupressão, causam supressão de plaquetas, inclusive, e propiciam o aparecimento de outras doenças exatamente pelo fator imunossupressor que eles causam, né? Além das anemias, que logicamente um paciente anêmico é um paciente que está fitando com a morte. Então, a anemia é um fato muito importante. As pessoas normalmente se preocupam o diagnóstico e tudo mais, mas a consequência da anemia ela é muito grave. Então, ela precisa ser diagnosticada para ser bem tratada, para que o animal consiga sobreviver, inclusive. Um paciente anêmico ele não vai ter energia nem para conseguir combater parasitos, combater infecções. Mas o grande mito da hemoparasitose é a trombocitopenia. Então, o que as pessoas normalmente falam? Tem trombocitopenia? Tem Ehrlichia. Então, principalmente Ehrlichia, tem um parasito. Então, as pessoas já começam a fazer doxy quando o animal tem trombocitopenia. Eu já peguei casos em que o paciente estava trombocitopênico, ele tinha, inclusive, alguns sinais de malignidade e que foi sugerido, logicamente, o aprofundamento desse quadro, e o clínico não viu, e ele começou a tratar com doxy. Quando o animal volta para a gente, ele já volta num estado gravíssimo, e claro que a trombocitopenia ela está associada a várias outras causas, não somente a hemoparasitose. E digo mais, em várias regiões do Brasil, muitos hemoparasitos nem causam trombocitopenia. A gente vê que a relação parasito-hospedeiro mais antiga do parasito, a gente vê, por exemplo, litoral, Rio, Espírito Santo, muitos animais positivos para Ehrlichia sem trombocitopenia. E o hepatosum, por exemplo, é um parasito que dificilmente ele vai causar trombocitopenia se ele não estiver associado a um outro parasito. Então, a gente vê muito hepatosum em animal com uma plaqueta, inclusive, considerada até elevada, com valor de plaqueta elevada. Então, não é sinônimo, é mito. E o mais interessante é essa coisa da lenda, né, da se tem trombocitopenia, doença do carrapato, não pode. A gente tem que associar a outras causas de trombocitopenia. Então, trombocitopenia sempre? Não, isso é mito. Então, existem várias causas de trombocitopenia. Elas podem acontecer por redução da produção, fármacos, infecções, alterações na medula óssea, causas imunológicas, neoplasias.
por erros anticoagulantes, terapia, antes da coleta, frascos inadequados, aumento da destruição, hemoparasitos, causas imunológicas, aumento do consumo, hemoparasitoses, coagulação intravascular disseminada, infecções em geral, causas imunológicas, doença hepática, pancreática, neoplasia, septicemia, uremias, fármacos. E o que é interessante é que a maior causa de trombocitopenia são os erros. No dia a dia da gente, a maior causa de trombocitopenia são erros. Muito tempo em contato com anticoagulantes. Aqueles esfregaços que não são feitos na hora da coleta. O clínico que entrega o sangue total e ele não manda como esfregaço junto. Fluidoterapia antes da coleta. A fluidoterapia antes da coleta, ela vai derrubar plaqueta, hemácia, leucócitos, frascos inadequados, agregados plaquetários, que as máquinas muitas vezes contam como tendo uma única plaqueta e é um agregado. E macroplaquetas, que as máquinas muitas vezes contam como se fossem leucócitos, acarretando em erro, também na leucometria global. Então, acontece muito macroplaqueta ser contada como leucócito, e aí o animal ele não tem a trombocitopenia, mas acaba vindo como leucocitose. E muitas vezes a macroplaqueta ela precisa ser observada, inclusive ser observada na lâmina, porque uma trombocitopenia com macroplaqueta ela acaba sendo fortemente sugestiva de aumento de consumo. Principalmente, aí sim, é um parasito. Eu desconfio de trombocitopenia com macroplaqueta, a primeira coisa que eu olho realmente eu começo a pesquisar o parasito. Mas, redução na produção, como a gente já falou, né? Aumento na destruição, aumento no consumo, aí entram, por exemplo, parasitoses, entram infecções em geral e tudo mais. Então, concluindo, trombocitopenia não é sinônimo de hemoparasitose. E nem você pode eliminar uma hemoparasitose se o animal não tiver uma trombocitopenia. Então, esse é um ponto clássico. Se o animal ele tiver uma clínica, tiver a presença do parasito e não tiver trombocitopenia, você vai acreditar na presença do parasito. Porque nada mais clássico do que você encontrar um parasito para você detectar a presença desse parasito. Quer ou não o animal esteja fazendo trombocitopenia. Então, e outra verdade, não basta dizer que é doença do carrapato. Você precisa saber o que é a babésia, o que faz a babésia. Babésia causa anemia hemolítica, causa icterícia, ela vai causar secundariamente a lesão hepática. Então, ela pode causar imunossupressão. A erlíquia vai causar imunodepressão de órgãos, ela vai causar trombocitopenia, muitas vezes, mas na fase crônica. Na fase aguda, a medula óssea, na fase aguda da erliquiose, ela vai estar até hiperproliferativa. E os anaplasma? Anaplasma platis, que é a antiga Ehrlichia platis. Anaplasma fagocitofilum, que é mais ou menos subclínico, mas dificilmente você detecta na lâmina. Então, os hemoplasmas, as antigas hemobartonelas, as pessoas às vezes falam, o paciente está com micoplasma. Aí fala, está micoplasma? Micoplasma acontece em sangue de cão? Acontece no sangue do gato? Sim, porque os micoplasmas agora se descobriu que as antigas hemobartonelas, elas são micoplasmas hemotrópicos. Antigamente, micoplasma estava muito ligado à doença pulmonar. Hoje em dia, se sabe que existem os micoplasmas hemotrópicos. Assim como o Eperitrosum, por exemplo, do suíno, que hoje em dia é um micoplasma com advento da biologia molecular, muitos agentes etiológicos foram renomeados. Então, por exemplo, o anaplasma, a pessoa antigamente falava, meu Deus, cachorro tem anaplasma, porque as pessoas pensavam no anaplasma do bovino. E, no entanto, a Ehrlichia platis ela foi renomeada como anaplasma. O que era antigamente a Ehrlichia equi foi renomeada como Anaplasma fagocitofilum. Então, a gente precisa estar atento com a nova classificação para poder continuar fazendo um tratamento adequado. Normalmente, quando a gente manda o resultado, às vezes a gente manda até, por exemplo, anaplasma, entre parênteses, Ehrlichia platis, que é para o clínico
mesmo aquele clínico que não está assim, muito atento para a nova classificação, ele saber que mudou o nome. Então, a gente precisa ver que cada um tem um tipo de ação. Então, os hemoplasmas hemotrópicos, eles causam anemia hemolítica, inclusive reações imunológicas também, vão causar também problemas imunológicos, tanto quanto a babésia, causa anemia hemolítica tanto quanto a babésia. O mais difícil aí é você achar o hemoplasma, tendo em vista a maneira que os clínicos mandam os exames para o laboratório. E o hepatosum? O hepatosum é parasito de leucócito. Então, esse hepatosum, a gente frequentemente vê em leucócito, mesmo em ausência de trombocitopenia. A gente vai falar depois um pouco mais rapidamente, mas vai falar um pouco mais de cada um. Então, o mesmo parasita é capaz de acarretar em patogenia diferente um do outro. E o que é interessante é que o mesmo animal, o mesmo cão, por exemplo, ele pode estar fazendo hoje babésia, você pode ver a babésia no sangue dele e não ver Ehrlichia. Aí você trata a babésia, daqui a alguns dias você começa a ver módulas de Ehrlichia. Por quê? Porque também o momento de cada parasita, o ritmo é diferente. Então, a babésia ela vai aparecer no sangue muito antes da Ehrlichia. A babésia começa a aparecer em torno de 5 dias, depois do contato com o carrapato. Já a Ehrlichia, em torno de 14 dias, você começa a observar ela no sangue. E você vai observar na fase aguda ou na recidiva. Na fase subclínica, dificilmente você vai visualizar o parasito, porque o parasito ele não vai ficar no sangue, ele tem um órgão-alvo. Então, na fase crônica, é muito difícil o diagnóstico por lâmina, é muito difícil você diagnosticar, por exemplo, com uma ponta de orelha, com um esfregaço de sangue periférico. Então, em cada momento da doença, a gente tem uma maneira mais correta de diagnosticar. Isso também são algumas verdades que a gente precisa colocar, porque às vezes você usa o método correto, mas não é o melhor método naquele momento. Aí, se você não usa o melhor método para aquele momento, você acaba tendo um falso negativo, por exemplo. Ou até um falso positivo, por exemplo, você pesquisar anticorpo com um animal tratado e curado, mas que tem a permanência de anticorpo. Então, esse teste ele é um teste certo, mas foi feito na hora errada, no momento em que aquele teste não seria o mais adequado. Um animal tratado e curado, o melhor momento, o melhor teste seria PCR, de preferência um real timer, para você ver a evidência do parasita e não anticorpo, não presença de anticorpo. Então, e a doença lá é ou não é do carrapato? Sim, é doença do carrapato. Na verdade, o mamífero acaba sendo um hospedeiro intermediário. A Ehrlichia é doença de carrapato. A Rickettsia rickettsii é doença do carrapato. Inclusive, mata muito carrapato. Mata tanto que é difícil encontrar, inclusive, um carrapato vivo com o agente, porque eles morrem muito rápido. A pulga, que está mais incriminada na transmissão do micoplasma, dos micoplasmas hemotrópicos também. Então, a doença é realmente do carrapato. Então, isso torna importante o controle de carrapato. Torna muito importante o controle de carrapato, principalmente no cão. As pessoas, às vezes, são levadas a pensar que o cão, ele vai pegar o ripséphalos quando ele for num jardim, que ele pegar um contato com uma graminha. O ripséphalos é um carrapato que não gosta de umidade. Ele é um carrapato que ele gosta do seco, por isso que ele sobe a parede. É o carrapato que vai do vizinho, que sobe o muro, que sobe as paredes, fugindo da umidade. Então, é importante o controle do carrapato. Não controlar o carrapato, você vai ter que passar a vida inteira medicando o seu animal e com risco, porque a Ehrlichia principalmente, a Ehrlichia é um parasito terrível, é uma doença terrível, uma das piores doenças que um animal é capaz de pegar. Então, realmente é necessário que se faça um controle prévio do carrapato. Então, é doença do carrapato? Sim. E cuidado com o carrapato. Cuidado com a pulga. Então, um outro problema. O laboratório diagnosticou a Ehrlichia e o teste ELISA deu negativo. O laboratório diagnosticou a Ehrlichia na lâmina. O teste ELISA deu negativo. Ou o contrário. Quem errou? Provavelmente ninguém. Por quê? Quando você encontra
a Ehrlichia na lâmina, muitas vezes você ainda não tem título de anticorpo para que o ELISA positive. Então, nesse caso, o ELISA vai dar negativo. Então, é importante observar isso, porque se o ELISA detecta IgG, ele vai detectar em torno de 30 dias depois, a imunofluorescência em torno de 21 dias depois. Só que a amostra da Ehrlichia você detecta com 14 dias. Então, no caso da babésia, você pode detectar com 5, 6 dias o parasito. Então, e se você não encontrou nada na lâmina e o teste deu positivo? Tudo bem, o teste pode ter dado positivo, sim. Você já tem anticorpo, mas o parasito você está numa fase crônica, por exemplo, ou o animal foi tratado e curado. Então, os testes eles precisam ser usados no momento certo. Muitas vezes as pessoas... O grande problema é o erro de interpretação do teste, e não o teste em si. Claro que não existe teste 100%, mas as pessoas, se usarem o teste no momento certo, elas vão errar cada vez menos. Então, a gente precisa escolher a ferramenta correta para cada situação. Não é que eu preciso descobrir se o paciente tem babésia, eu faço um teste qualquer, não. Eu preciso saber, naquele momento, o tipo de teste que é o mais eficiente para eu diagnosticar aquele parasito. Na microscopia óptica, ela é importante na fase aguda, nas recidivas, não na fase crônica, onde você dificilmente vai encontrar o parasito. A vantagem é mais barato, é mais fácil, é específico. Você viu o parasito, é o parasito. Você vai dizer, mas eu não vou classificar aquele parasito. Mas, por exemplo, eu vi uma amostra de Ehrlichia. Qual é a Ehrlichia? É uma Ehrlichia que eu vou tratar com aquele tratamento. Então, para o clínico, o diagnóstico na lâmina ele é rápido, é eficiente, é definitivo, e ele começa a tratar. A desvantagem não é tão sensível, tem um grande índice de falso negativo, principalmente na fase crônica, requer tempo, paciência e experiência de quem estiver lendo os fregaços. Então, tem que ter paciência, tem que ter experiência, tem que ver evidências que indiquem que você deve continuar procurando ou não aquele parasito. E o que é interessante, esfregaços de sangue periférico. Os esfregaços de sangue periférico, primeira gota. A primeira gota é sangue periférico. As demais gotas já são sangue circulante. E o parasita ele fica no sangue periférico. No sangue periférico você vai encontrar uma ocorrência maior de babésia, de Ehrlichia, de hepatosum e dos micoplasmas hemotrópicos. Então, primeira gota. O esfregaço de sangue periférico é melhor que o concentrado leucocitário. As pessoas falam assim, eu amo o concentrado leucocitário. O concentrado leucocitário ele é feito depois de algum tempo, quando o parasito já teve contato com o anticoagulante. Aí o grande problema, o que eu vejo assim como o maior problema aí, é em relação aos micoplasmas hemotrópicos. A gente vai ver aqui, os micoplasmas, eles são parasitos que fazem coalizão. Eles não são parasitos intra-eritrocitários. Então, o sangue em contato com o anticoagulante há algum tempo, esse parasito ele se solta. E aí, quando você fizer a avaliação do concentrado, vai ter um falso negativo. Você não vai conseguir visualizar. Um outro problema também do sangue velho é que, no caso do hepatosum, a gente vê quando o sangue é velho, porque está aqui dentro do leucócito, eu vou desenhar aqui um neutrófilo, aí você vê assim, um fantasma de hepatosum. Aí você vê aquele fantasma de hepatosum, é o hepatosum, fica mais claro. Você vê, às vezes, quando o sangue está mais novinho, você vê mais nítido o núcleo. Agora, o que dizer em relação à babésia? A babésia nossa, a babésia canis vogelii, a babésia vogelii, ela é muito pleomórfica, ela pode estar bigeminada, ela pode estar alongada, ela pode estar... Então, a babésia, o sangue mais velho, ela vai degenerar. E aí o que vai acontecer é que você não vai ver, você vai achar que é uma falha, que é algum problema de coloração que esteja acontecendo. E aí você vai dar como falso negativo para a babésia. Vai ter dificuldade de diagnosticar a babésia. E quando você faz a primeira gota, não. A primeira gota, você faz a gota, você manda a reticora e as células estão todas, os parasitos estão todos perfeitos.
para a gente diagnosticar. E, logicamente, a ocorrência é muito maior, uma vez que a primeira gota é sangue periférico e o concentrado leucocitário é sangue circulante. Então, mais uma falha do concentrado leucocitário e mais um ponto para a primeira gota do esfregaço de sangue periférico. Então, na fase aguda, o parasito pode ser visualizado, o teste ELISA e a imunofluorescência estarem negativos. O melhor teste para confirmar a fase aguda é a PCR. É o melhor teste, é onde você vai ver a evidência do parasito. E o hemograma na fase aguda do parasito? Rouleau é bastante comum, aquele empilhamento de hemácias bastante comum. Monocitose, bastante comum. Monócitos ativados, aqueles monócitos vacuolados. O monócito vacuolado é um monócito que já comeu. Então, é interessante você perceber que ele já está ativado na circulação. A anisocitose pode ser observada. Às vezes, numa fase muito inicial, você não observa. Às vezes, o sangue está perfeito, hematócrito perfeito, leucometria perfeita, e você vê uma babésia. Você está numa fase muito inicial. Então, você tem que confiar no que você vê. Mas, se tiver alguma evidência, aí é interessante você procurar. Trombocitopenia, quase sempre, mas não sempre. A gente tem que observar que em hepatosum não é comum. Mas essa trombocitopenia, ela varia nas várias regiões do Brasil. A gente vê que na região sudeste, muitas vezes, você não encontra trombocitopenia. Mas já na região norte, você encontra uma forte pancitopenia. O quadro, aparentemente, é mais grave. Entende? O quadro hematológico é mais grave. Macroplaqueta, muitíssimo comum. Isso aqui é uma coisa que a gente procura bastante, né? Eritrofagocitose, comum nas babesioses e nos hemoplasmoses também. A gente percebe comum essa eritrofagocitose. E isso aqui é um segredinho que eu vou passar para vocês, que é o famoso Rouleau gosmento. Esse Rouleau, a gente sabe o Rouleau. Esse tipo de Rouleau aqui é um Rouleau que me faz sentar ao microscópio e ficar procurando, principalmente relíquia. Porque é a fase de hiperviscosidade, essa fase inicial de hiperviscosidade. Então, desconfia desse tipo de Rouleau. Ele realmente é um segredinho meu. Eu olho esse tipo de Rouleau, onde as células parecem que estão formando agregados com hiperviscosidade, e eu digo assim, vale a pena procurar um pouco mais. Essa é uma verdade. E em relação ao diagnóstico? Antes da biologia molecular, a diferenciação entre as espécies parasitas era baseada no tipo de célula parasitada, na distribuição geográfica e na severidade da doença. Isso na fase inicial. Só que a PCR, ela mostrou altíssimas vantagens e realmente ela caracterizou realmente o parasito que era. Muitos parasitos que se achava que era um determinado tipo de parasito, se descobriu que não, que é um outro gênero. Muitas espécies foram renomeadas, por isso é que essa confusão que se há das pessoas confundirem, porque o cão tem anaplasma, o cão vai ter o quê, o gato tem o quê. Então, muitos parasitos foram renomeados com o advento da biologia molecular. Por quê? É muito sensível e específico, é definitivo. Identifica o parasito numa fração mínima de sangue, o resultado é rápido, mas o custo ainda é um pouquinho alto, requer mão de obra treinada, espaço físico para o ensaio e o acesso. Mas o real-time, ele resolveu várias limitações da PCR convencional. O tempo, a contaminação, né, também. Então, a PCR foi assim, ela veio, o real-timer, ela veio assim para modificar bastante. E é interessante que mandar o sangue para fazer um real-timer acaba sendo uma decisão extremamente importante, no caso, principalmente da doença clínica, uma vez que você, encontrando anticorpo, no caso de imunofluorescência, no caso de teste ELISA, onde você detecta só anticorpo, você não caracteriza a doença clínica. E já o real-timer não. O real-timer é rápido,
ele é bem eficiente, ele realmente resolve vários problemas que haviam na PCR convencional. Claro que está vindo aí coisa muito nova. Quando a gente pensa que no Brasil a gente consegue alcançar o objetivo, aí surge alguma coisa inalcançável, porque já surgiu um proteoma aí que está além das nossas possibilidades por enquanto. Ainda está num nível muito caro, mas que o real-time ainda consegue resolver bastante. Então, realmente, é um teste bastante indicado para confirmar, né, o parasito, confirmar a espécie do parasito. Então parodiano Saint-Exupéry, né, o essencial é invisível para os olhos. É preciso solicitar PCR. Essa é uma verdade. Quando você tem dúvida em relação à classificação, solicita uma PCR, de preferência um real-time. E a imunofluorescência? Ela é específica e sensível, identifica exposição ao parasito mesmo nas fases crônicas e subclínicas, relativamente fácil de se fazer, mas a interpretação, obtenção de reagentes falsos negativos na fase aguda, falso positivo principalmente para o animal já tratado e curado, microscópio especial e ocorrência de reações cruzadas. Então, é um teste importante, muitas doenças ainda é considerado um teste ouro, mas é extremamente importante você fazer uma boa interpretação, né, desse, porque você identificar a exposição não significa doença clínica. E já o ELISA é prático, custo-benefício interessante, fornece resultado na hora, em algumas marcas fornece titulação aproximada e pode ser usado na própria clínica. É prático porque pode ser usado na própria clínica. Mas reações cruzadas, a interpretação que é importante, falso negativo na fase aguda, falso positivo nas outras fases. Eu estou vendo aí o espantada que tem até self-service de testes ELISA em farmácia, até agora em relação ao Covid, self-service, a pessoa vai lá, um leigo vai lá e faz um exame. Imagina o malefício que isso vai causar. Uma pessoa leiga ter acesso a um teste de diagnóstico que necessita de conhecimento para fazer uma interpretação. Então, a grande armadilha do teste ELISA é justamente a possibilidade de ela se disseminar na mão de leigos com falsa interpretação. Mas para ser usado numa clínica como teste rápido, mas muitas vezes não definitivo, ele é interessante. Então, testes que detectam anticorpos identificam exposição ao agente, mas não indicam doença clínica. Se você chegar numa fila de campanha de vacinação antirrábica e tirar sangue dos animais todos, e você fizer um teste que detecta anticorpo, você só vai descobrir que a doença circula naquele local. Você não vai identificar os doentes. Você só vai identificar os doentes associados, logicamente, a alterações clínicas. Então, e isso é um problema que às vezes é difícil para um leigo interpretar. Então, mais verdades, vários tutores abandonam o tratamento ao primeiro sinal de melhora clínica. Então, às vezes o que acontece é que a gente dá positivo no laboratório, o animal é tratado, o tutor vai para casa com a medicação, ele abandona o tratamento. A gente vê que na Ehrlichia, principalmente, o animal melhora muito rápido. Então, eles abandonam o tratamento. Abandona o tratamento, o animal faz a doença subclínica. E aí, mais tarde, o animal, com a resistência caindo, o animal retorna e o tutor ainda diz que mas ele não teve carrapato agora. Como é que ele está doente de novo se ele não teve carrapato? E muitas vezes ele abandonou o tratamento. E por isso o animal está recidivando. Então, por isso que muitas vezes o laboratório, às vezes, repete o positivo. Aí vem de novo o exame para a gente positivo de novo. E o clínico fica desesperado, ele fica, eu já tratei esse animal. Como é que pode? Ele continua positivo, o laboratório está continuando dando positivo. Aí se questiona, na verdade, o laboratório, e não o tutor, em relação ao tratamento ou não ter sido bem feito. E na fase crônica, o que a gente deve procurar? Anemia A regenerativa? Aí sim, pode sim. Pulou, monocitose, monócitos ativados, anisocitose, que é muito mais comum, a trombocitopenia, muito mais comum.
macroplaqueta ou não, eritrofagocitose, anemias, bicitopenias, leucopenias e panleucopenia. Então, nessa fase crônica, às vezes acontece que você simplesmente não vê o parasita. Você não vê o parasita, mas você vê todas as alterações, principalmente leucopenia ou bicitopenia ou panleucopenia, ou pancitopenia, desculpa, ou pancitopenia. E aí toda a série vai cair. Acontece muito, aquele animal que você já chega para você com 5.000 plaquetas. E aí você fica, o que eu faço com esse animal? Às vezes ele já tem uma doença renal, já por causa o próprio parasito já fez lesão renal, hipoplasia medular. Então, são esses casos desesperadores de fase final, que muitas vezes acontecem porque o tutor abandonou o tratamento e o animal ele progride com uma doença subclínica. E em relação à Ehrlichia? A Ehrlichia complicou agora, porque agora a gente, como já tem anaplasma, Nelrickettsia e Ehrlichia, então, agora, como eles são anaplasmatácea, entende? A gente ainda fica assim, anaplasmataciose. Aí eu ainda costumo dizer, assim, Ehrlichia é a grande Ehrlichia. Fica mais fácil do que a anaplasmataciose, né? Então, a gente vê que são as antigas ehrlichioses do cão, né? A ehrlichiose monocítica, que é a Ehrlichia canis, a Ehrlichia chafiensis, né? Que tem muita relação com o humano, com a ehrlichiose humana, a trombocitopenia cíclica canina, que é causada pelo Anaplasma platys, a antiga Ehrlichia platys, a ehrlichiose granulocítica canina, a Ehrlichia Winge, que foi diagnosticada já aqui no Brasil, o Anaplasma phagocytophilum, já diagnosticado no Brasil, onde é difícil você encontrar o parasito circulante, a antiga Ehrlichia rhisthicis de cavalo, que agora passou para o gênero Nelrickettsia, e eu tomei a liberdade de incluir aqui a Nelrickettsia uminteca, que é conhecida como a doença da intoxicação pelo salmão, mas que não é só o salmão. Então, ela já foi relatada no sul do Brasil, e é aquela coisa, a distribuição geográfica do parasito, ela está diretamente relacionada com a do parasitologista. Se a gente procura, a gente acaba achando. Então, quando a gente fala que existe no Brasil e foi caracterizada numa determinada região, é um convite para que as pesquisas se abranjam a outras regiões para que a gente consiga caracterizar realmente a doença, né? Então, esses são as antigas Ehrlichias, né, que parasitam o cão, e eu incluí a Nelrickettsia aqui justamente porque ela foi descrita no Brasil. A Ehrlichia Winge, ela foi caracterizada em Minas Gerais, né, em BH, está aqui o grupo do professor Mafra, e com febre, prostração, perda de tônus muscular, muscularreada, dores articulares, poliartrite, anemia, neutropenia, trombocitopenia, linfocitose, monocitose e eosinofilia. O Anaplasma phagocytophilum foi caracterizado no Brasil também, parasita de neutrófilos, normalmente negativo na lâmina, sinal clínico leve ou inaparente. Foi um grupo de Ehrlichias que se uniram dentro da espécie Anaplasma phagocytophilum. É um grupo de Ehrlichia, inclusive a Ehrlichia equi, a Ehrlichia phagocytophila, elas se uniram dentro desse grupo, se descobriu que era um parasito só. A Nelrickettsia rhisthicis, que era antiga Ehrlichia rhisthicis, que é a Ehrlichia do cavalo, aquela que causa laminite no cavalo, diarreia e laminite, que também acomete cão, causando infecções subclínicas, com possível letargia, desconforto abdominal, vômitos, sangramentos ou petecas persistentes, poliartrites, edema, anemia e trombocitopenia. Aqui é a Nelrickettsia uminteca, que foi caracterizada lá no grupo do professor Dilon Vidotto, no Paraná, e causa doença gastrointestinal associada à infecção sistêmica. O Anaplasma platys, de plaquetas, a antiga Ehrlichia platys, relacionada a ripséfalos sanguíneos, causando trombocitopenia com parasitemia cíclica. Isso é importante. Essa trombocitopenia cíclica, ela é importante porque às vezes você encontra o anaplasma e o animal não está trombocitopênico. Então, na fase aguda,
ele faz hiperplasia megacariocítica. Então, é extremamente importante você caracterizar, porque nem sempre o animal vai estar subclínico, vai estar trombocitopênico. Ele vai estar, muitas vezes, a plaqueta tem fases de trombocitopenia e fases não trombocitopênicas. Então, isso é importante. E outra coisa também, nem toda inclusão em plaqueta é anaplasma platis. É muito importante, em caso de dúvida, fazer PCR, associar a doença clínica e fazer PCR. Eu vejo muito gatos têm plaquetas grandes, gatos têm inclusão em plaqueta, que nada tem a ver com o anaplasma platis. E, às vezes, muita gente fazendo diagnóstico de anaplasma platis em gato, o que pode ter, mas é raro, não é uma coisa tão comum. Então, no caso do gato, é extremamente importante fazer PCR. E, no caso do cão, associar a clínica, associar essas alterações clínicas, e para você não fazer um diagnóstico de anaplasma platis num animal que tenha plaquetas com núcleo. Elas costumam ter, alguns núcleos costumam ter grânulos. Então, para não haver um falso negativo. A Ehrlichia canis, ela é responsável por fazer linfadenopatias, decréscimo de adesão plaquetária, vasculites, hemorragias generalizadas, hiperglobulinemias, aquilo que eu falei para vocês do logolimento, edema dos membros, uveíte, também relacionado à uveíte, e sinais clínicos inespecíficos, como febre, corrimento ocular e nasal, anorexia, depressão, poliúria e polidipsia. É interessante que as epistaxes, elas podem acontecer ou não, e a gente vê que região sudeste, muitas vezes você não tem mais epistaxes. Às vezes, mas para o interior do Brasil, para a região norte, você ainda encontra bastante. Isso relacionado também ao grau de trombocitopenia. Então, a clínica da erliquiose, ela varia de região para região. Então, é importante saber em que região você está e o que você encontra como mais característico em relação à erliquiose. E se mudou de região, buscar saber o que está acontecendo na região que você está pegando. E outros parasitas também. Hoje em dia, a gente não vai entrar aqui por enquanto, mas o tripanosoma também, presente, região centro-oeste, região norte, a ocorrência também de tripanosoma, também não é exatamente um parasito sanguíneo, mas ele está também, a gente encontra no sangue. E o importante também é caracterizar a fase da doença. Então, aqui nessa fase inicial, onde o animal tem febre alta, nessa fase inicial você vai encontrar módulos muitas vezes. Praticamente sempre. Se for a primeira gota, praticamente sempre. Aí, quando a febre diminui, você tem menor facilidade de encontrar o parasito. Por quê? Porque ela vai ter predileção pela microvascularização dos pulmões, mucosa nasal, rins e meninges. Então, você dificilmente vai encontrar no sangue. E precisamos falar de piroplasma. Hoje em dia, a Babesia canis vogelii, agora considerada a Babesia vogelii, a Rangelia vitali, que já existe região de Mata Atlântica, ela é muito mais localizada aqui, região de Mata Atlântica, mas já foi descrita no Paraguai. Então, a gente tem que também ficar preocupado com a ocorrência em outras regiões do Brasil, onde ela não está sendo pesquisada. E a Babesia gibsoni. E, logicamente, tem outras espécies de babésias que estão sendo relatadas. A gente não vai entrar, Babesia anna, Babesia conradii, tem outros tipos de babésia também causando anemia hemolítica. A gente vai colocar como as mais comuns aqui no Brasil. A Babesia vogelii, que é a nossa babésia, né, ela vai causar uma icterícia hemolítica e obstrutiva, porque ela vai causar uma sobrecarga na vesícula biliar. Eu já ouvi gente dizendo que Babesia não causa anemia hemolítica. Causa anemia hemolítica. Babesia causa, e é uma verdade, causa anemia hemolítica. Babesia causa icterícia, sim. Ok? Causa lesão hepática secundária, inclusive com degeneração da veia centrilobular e necrose, lesão renal e alterações neurológicas. A Babesia vogelii. Das babésias do tipo das antigas Babesias canis, ela é a menos patogênica, mas não quer dizer que ela não seja bastante patogênica nos nossos animais, também transmitida por carrapato.
E o que é interessante, que vocês vão ver aqui, o que eu falei, sobre o grau de pleomorfismo da babésia. Olha aqui, ó. Olha como ela é pleomórfica, como ela pode ser encontrada com morfologia variada. Aqui uma lâmina bem corada, né, feita na hora, aqui extracelular. Inclusive, quando a professora Tatiana Didonê Lemos ela começou a procurar, na verdade, se começou a procurar a Babesia gibsoni, porque a gente via umas que eram muito pequenininhas, e se começou a procurar a Babesia gibsoni. E foi aí que a professora Tatiana Didonê, na sua tese de mestrado e de doutorado, encontrou a Rangélia no Rio de Janeiro. A Rangélia que já estava sendo relatada no Rio Grande do Sul, mas que o primeiro relato foi em São Paulo. Então, na verdade, procurando o que a gente achava que fosse a Babesia gibsoni. E observando também, que tá vendo, no esfregaço com sangue velho, como é que vai ficar clarinho e a chance de você não conseguir verificar o parasito e achar que é alguma alteração na hemácia. Essa aqui, por exemplo. Né? E a Babesia gibsoni? A Babesia gibsoni ela é importante relatar. Ela causa febre, anemia acentuada, icterícia, inapetência, prostração, esplenohepatomegalia, progressão por óbito. E a distribuição geográfica é ampla, mas com poucos relatos. Por quê? Ela é pequenininha. Opa, vou voltar aqui. Ela é muito pequenininha, tem que ficar muito atenta a ela. Ela e o citoxum do gato são muito pequenininhas. Importante também fazer PCR. E por quê? Porque ela responde melhor ao tratamento com azitromicina. Então, é interessante você caracterizar a Babesia gibsoni pela importância no tratamento dela. Se for o caso, se houver uma suspeita, mandar fazer a PCR, para você caracterizar realmente a Babesia gibsoni, porque ela tem um tratamento específico. E ela é muito pequenininha, a pessoa tem que ficar muito atenta. É por isso que eu sou tão assim enfática quando algum colega pergunta que tipo de microscópio vai comprar para o seu laboratório. Eu falo para eles, não adianta comprar esses microscópios muito baratinhos, porque eles não vão dar um campo visual que te permita fazer um diagnóstico. Essa também é uma verdade. Você tem que ter um bom campo visual para você poder diferenciar, para você diagnosticar. Pierrangelia vitale, parasito de Mata Atlântica, mas que aquela coisa, a distribuição geográfica do parasito está diretamente relacionada com a do parasitologista. Então, a gente precisa procurar primeiro para depois dizer que não tem. A princípio, Mata Atlântica, mas a princípio já é diagnosticada no Paraguai. Então, 3 formas clínicas: benigna, com febre intermitente, com parasitos e eritrócitos; a forma hemorrágica, com apatia, anorexia, hematiação, hiperplasia de linfonodos, febre constante, palidez, icterícia, fraqueza, respiração ofegante, hemorragias na boca, nariz, olhos, pele e bordas da orelha. E é grave, que é o chamado de Nambilvu das tripas, que tem um desenvolvimento rápido, com hemorragias internas, mas não externas. Essas formas clínicas, o Rangel Pestana, ele descreveu essas formas já em 1914. E, detalhe, foram ridicularizados. O Carine e Maciel foram, inclusive, ridicularizados, porque eles acharam que poderia ser toxoplasma, que poderia ser um outro parasito. E só agora, recentemente, o pesquisador Loretti e o professor Severo Barros fizeram por imunistoquímica e caracterizaram realmente o parasito por imunistoquímica no Rio Grande do Sul. E o professor na USP, né, eles conseguiram fazer avaliação molecular. O João, que é professor hoje em dia na Federal do Rio Grande do Sul, ele fez a primeira avaliação molecular. Né? Então, e aqui nós temos os nossos relatos no Rio de Janeiro. A professora Tatiana Lemos, né? E isso aqui, você vê, não adianta você olhar o parasito e dizer que é Babesia, ou dizer que é a Rangélia. Aqui você olha o parasito, você diz que é um piroplasma. Você precisa fazer a PCR, eles são idênticos. Quando você encontra, ele é idêntico. Não dá para fazer diferenciação na lâmina. Essa imagem aqui é da professora Tatiana,
e foi feito molecular, né? Então, ok? E os micoplasmas? Os micoplasmas são um desafio, porque normalmente eles não aparecem muito no sangue total quando se chega para hemograma, justamente porque eles saem, eles fazem coalizão e eles costumam se soltar da hemácia. Então, e no cão é diferente do gato. No cão, normalmente você vê, eles formam umas correntes pela superfície do eritrócito. No gato, às vezes, eles fazem pontos, mas no cão eles fazem hastes. E a literatura coloca forma cucoide ou desastes filiformes, que podem estar levemente curvadas, forma anelar ou de arco de violino. Bem, essa é a imagem da professora Joanne Messick, da Universidade de Purdue, arco de violino. As nossas nacionais, elas nunca são tão fotogênicas quanto as americanas. Talvez nossos corantes e tudo mais, mas a gente está vendo aqui imagem da professora Joanne e imagem aqui no nosso laboratório. Então, ela causa, os micoplasmas hemotróficos causam anemia hemolítica, que é a antiga Bartonella, né? Causa anemia hemolítica com presença de metarubrícitos, corpúsculo de Roy-Joy, anisocitose e policromasia. Uma trombocitopenia severa, com aumento do número de plaquetas quando os organismos desaparecem no sangue. A leucometria global normalmente está normal ou diminuída, e a gente percebe hemoglobinúria e bilirrubinúria como na babésia, e monocitose como na babésia. O monócito, ele indica que uma das coisas que ele pode indicar é que o parasita está na circulação. Então, quando a gente vê trombocitopenia e monocitose, a gente desconfia que o monócito, a cavalaria, que ele está na circulação, justamente tentando localizar esses agentes etiológicos. As respostas imunológicas ao microorganismo podem ser acompanhadas de respostas autoimunes. Então, é importante o tratamento precoce e eficiente dos micoplasmas hemotróficos, não somente no cão, mas também no gato, justamente porque o animal, frequentemente, ele vai fazer uma anemia, uma resposta autoimune, naqueles animais que custaram muito a ser diagnosticados, principalmente. Então, diagnóstico clínico, a observação do parasita no esfregaço de sangue periférico, os testes sorológicos e a PCR. Concentrado leucocitário, não, foi o que eu falei para vocês, onde está o parasita se solta. Aí, quando você, às vezes no esfregaço de sangue total, quando você vai homogeneizar, às vezes você encontra pontos no fundo da lâmina. Pontos escuros no fundo da lâmina, o que é? Precipitado de corante. Você nunca vai associar ao parasito, à hemácia, se ele não estiver aderido à hemácia. Então, por isso que concentrado leucocitório nunca funciona em micoplasmas hemotróficos. E o hepatosum, esse hepatosum foi tirado, a imagem foi tirada logo após a coloração, e a coloração foi feita com sangue fresco para a gente ver a qualidade da imagem do hepatosum. Quando o esfregaço é feito logo, quando ele é corado logo. O hepatosum, você encontra em cães parasitados, aparentemente saudáveis. E animais que foram poucos afetados pela presença do parasita, associada ao Amblyomma ovale. Por isso que o hepatosum ele é muito relacionado à região rural, à região periurbana, e não à região urbana, onde você vê predomínio, muitas vezes, do Rhipicephalus sanguineus. Ele está mais associado ao Amblyomma ovale, por isso que é um parasita mais de região periurbana. Agora, a princípio se achava que o hepatosum ele não causava alteração clínica alguma. Hoje em dia, a gente já está percebendo alterações clínicas causadas por hepatosum, mesmo sem infecção secundária, sem uma co-infecção com outro parasita. Então, a gente já percebe animal parasitado apenas por hepatosum fazendo doença clínica, como miosite, por exemplo, alterações hepáticas e tudo mais. Agora, é necessário que haja mais estudos, principalmente no Nordeste. O que acontece é que lá as alterações clínicas são mais evidentes
e existe uma alteração morfológica no parasito. É bem interessante, porque a gente ainda não entrou para fazer algum estudo do Nordeste, um estudo molecular, e é muito importante que se faça. O pessoal, os colegas nossos do Recife, eles costumam até chamar de hepatozinho, porque ele não é tão alongado quanto o outro hepatozoom e ele vai causar alteração clínica. Então, é uma licença poética, tá? Me desculpe, mas é importante que se pare para estudar o tal hepatozinho lá do Nordeste, para ver que parasito ele é, para ver se realmente ele é o hepatozoom canis. Então, aqui fiquem abertos para quem queira estudar a respeito, aprofundar em relação ao hepatozoom. Em Minas Gerais, em Uberlândia, o professor Mundinho e sua equipe, eles têm associado hepatozoom à doença clínica. O professor Massar, na Universidade Rural, tem associado hepatozoom à doença clínica. Então, esse hepatozoom canis nosso, ele não é tão subclínico, não causa tão pouca alteração clínica quanto a gente pensava antes. É importante aprofundar. Sendo que a gente vê esses animais realmente sem trombocitopenia, animal parasitado, com muito hepatozoom e sem trombocitopenia. E, mais uma vez, alertando ao clínico que é mais importante a presença do parasito do que exatamente a trombocitopenia. Nos Estados Unidos, tem o hepatozoom americano e ela realmente vai causar alterações clínicas sérias. Agora, o mundo está aí, companhias aéreas estão trazendo animais, voltando e tudo mais, então isso pode se disseminar. Acredito que, inclusive, a professora Giane Paludo, lá da UNB, já tenha caracterizado no Brasil algum animal em Brasília com presença de hepatozoom americano. Então, essa coisa pode disseminar também, é preciso sempre ficar de olho, por isso a PCR, também associada, logicamente, ao diagnóstico laboratorial. Então, o número de plaquetas no hepatozoom canis pode estar reduzido, mas frequentemente está normal. E infecções associadas precisam ser detectadas, porque vão agravar o quadro clínico do animal. Então, a hepatozoom canis está relacionada a infecções concomitantes, anemia, palidez, perda de peso, dor, diarreia, vômitos, dificuldade na locomoção, febre e polibúria e polidipsia. Ele não é mais aquele parasito que se considerava como não patogênico do passado. Hoje em dia já está relacionado a alterações clínicas, sim. E ele resiste mais ao tratamento também. Aqui a gente pode ver aqui, olha, sobre coloração aqui, ó. E isso é uma coloração feita recente, e isso aqui, olha lá, é um hepatozoom desmaiado. Você tem que adivinhar que é um hepatozoom e que pode levar a falso negativo também. Por isso que é muito importante esfregaço ser feito na hora da coleta, ponta de orelha na hora da coleta. Essa é uma grande verdade. Esfregaço feito na hora de coletar o sangue, mesmo que não fique bonito. O clínico faz o esfregaço, ele fala, meu Deus, eu tenho medo de fazer o esfregaço, eu tremi na hora da prova prática. Tenta fazer. Não é para fazer prova, é para a gente olhar e ver o tipo de alteração que tem as células, a presença ou não de parasito. Então, realmente, eu acho que o clínico tem que tomar coragem de mandar mais esfregaços coletados na hora da coleta. O mito está no Google. Trago verdades. A internet está cheia de erros. Não é. O Google traz muita coisa errada. A internet está muita coisa errada. Para você procurar na internet, primeiro, você tem que associar a busca a uma revista indexada. Se o trabalho que vem numa revista indexada, você pode até confiar nessa informação. Mas você lê outros artigos. Então, não é puxar no Google. Não é... Porque é uma coisa que, mais uma verdade, é quando a pessoa fala para mim assim, mas isso é assim, 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 porque o professor tal falou na palestra dele. Gente, calma, não confie em ninguém, não confia nem em mim. A verdade está no livro, a verdade está nos trabalhos publicados. Não é porque uma pessoa falou que passa a ser verdade. Então, não está no Google. Isso é mito. Não está na boca de uma pessoa que você ouviu. Isso é mito também. Então, a verdade final é que a gente precisa estudar. Para saber a verdade e o que é mito, você precisa estudar.
você precisa ler a respeito, você precisa buscar. Hoje em dia a internet está maravilhosa. Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado, a gente tinha que ir no Index, na biblioteca, abrir folha por folha e copiar à mão, porque não podia xerocar. Isso eu fiz na pré-história, o meu mestrado. Hoje a gente busca na internet e basta você confirmar a veracidade, basta você confirmar se o grupo que está fazendo aquela afirmação, se é um grupo correto, se é um grupo coerente, se está ligado a uma revista indexada, se a revista que ele está publicando é séria, ou se é uma página da tia Loló, ou se é uma página de um criador. Então, você diferencia isso. E a gente precisa estudar. A gente tem que sair da parte primitiva da veterinária, aonde a gente simplesmente ouvia falar. Então, essa é a verdade final. A gente precisa ler, precisa buscar, precisa estudar. Então, eu queria agradecer aos que estiveram ouvindo, tá? Aqui em meu nome, né, Nádia, o nome dos Vet Science, Texa, Digital, e em relação ao nome do nosso laboratório agora, né? A gente aposentou na Fluminense, está no Laboratório Patrulha dos Bichos e em Goiás. Então, queria agradecer a todos. Tá? Obrigado.